Bom, pessoal, então vamos lá, vamos iniciar aí uma festa aí, hein? Beleza. Um pedacinho do bolo aí. Pedacinho do bolo aí, Emerson. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou deixando o Emerson aí meio sem graça aí, né? Vamos lá, pessoal. Na última aula aí, a gente estava falando sobre a classificação dos refrigeradores, né? Então, só revisando aí, então é separado aí o Inmetro que faz essa separação, essa classificação. Então a gente tem os frigobares, refrigeradores, os frost free, os combinados frost free, os congeladores e os conservadores, né? E o Inmetro também, pessoal, ele pode também, ele pelo regulamento técnico de qualidade para refrigeradores e assemelhados, ele classifica que os aparelhos de refrigeração podem ser do tipo estacionário ou fixo. E outra classificação que ele faz também é com relação à eficiência energética, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem, ou PBE, que é regulamentado pelo decreto 4059/2011, 2001, perdão, dezembro de 2001. Ele realiza, então, né, em métodos e ensaios estipulados no Regulamento Técnico da Qualidade para refrigeradores e assemelhados e faz justamente aquela graduação, né, do A, que é o mais eficiente, para o G, que é o menos eficiente. Então, ele faz essa classificação aí, né? Então, de qual é o A, o B, o C, assim por diante, né? E outra coisa também, pessoal, isso aqui eu vou falar lá na próxima, isso, lá na próxima UC, só que não na UC dessa do próximo módulo, é a última UC do segundo módulo, é o módulo específico 1, que também tem esse programa de eficiência energética, onde você classifica a sua edificação como ela sendo eficiente energeticamente ou não. Aí vão ter alguns critérios, como por exemplo, por exemplo, se a sua edificação ela mantém, vamos dizer assim, um ambiente com conforto térmico, né? Justamente a função de um ar-condicionado, por exemplo, e se ela manter o conforto térmico sem gastar muita energia, ou seja, se a sua edificação, de certa forma, ela é eficiente energeticamente. E para isso, você vão ter alguns recursos. Eu vou falar mais aprofundado lá nessa próxima UC, só para dar um spoiler aí, né? São uma série de critérios, é bem interessante isso daí. Aí uma etiquetagem própria do Inmetro com relação à sua edificação, né? Porque, claro, cada edificação em tese ali é única, né? Então, a sua edificação pode receber por exemplo, essa certificação, né? E se você submeter, você tem que submeter, fazer os ensaios, enfim. Tem uma série de detalhes, não vou falar aqui porque a gente vai fugir um pouco aqui. Vamos nos ater mais, por enquanto, aqui na parte mesmo é, parte mais básica aqui da residencial. Bom, então, pessoal, nos critérios de instalação, por exemplo, do sistema de ar-condicionado, por exemplo, você vai ter os aparelhos, vai ter conforme o manual do fabricante. Então, sempre seguir, né, o que o fabricante determina. Então, por exemplo, quando você vai instalar um refrigerador, o que o próprio fabricante determina? Evitar justamente instalar o aparelho próximo a fontes de calor, né, ou seja, fogão, né, forno, ó, tudo aquilo que gera calor, porque você está justamente tentando expulsar aquele calor que você retirou de dentro do ambiente ali da geladeira, você quer jogar para fora, isso você está justamente aumentando, então em tese você está aumentando o calor em volta, então você vai fazer o seu refrigerador trabalhar mais. Também incidência de raios solares, então evitar também a sua geladeira, né? A sua geladeira também ficar muito, né, perto de janela onde tem incidência de raio solar. Tenta colocar no lugar mais escondido, né, mais com incidência de sombra, né, e com menos exposição aos raios solares. Manter as distâncias mínimas, principalmente nas laterais e no topo, e principalmente atrás também, né, onde se encontra ali a serpentina, né, do condensador para poder justamente ter a troca de calor, né, para o ar ali, principalmente aquele ar quente que é jogado para fora do próprio refrigerador ser expulso, né, então ter por onde circular e ter uma melhor ventilação, né? A gente sabe que o condensador de um refrigerador ele é por convecção natural, então eu preciso onde favoreça ali uma circulação natural de ar,
tem que colocar ali o meu refrigerador. Então, por exemplo, quando eu projeto uma casa de certa forma, eu tenho que pensar nisso também. Com relação também a alguns aspectos relacionados à vida útil, só também um adendo, pessoal, por exemplo, eu vou falar do condicionador de ar, aqui na questão da refrigeração por enquanto. Então, com relação à vida útil também, utilizar as tomadas compatíveis com a tensão, né, se é 127 ou 220, dependendo de região. Evitar utilizar extensão, pessoal, né? Extensão, T, porque a gente sabe que mais a extensão seja boa, seja nova, essas conexões ali, em algum momento, elas desgastam naturalmente. Então, você pode gerar ali mau contato e a alimentação, de certa forma, não chegar corretamente no seu refrigerador. Então, o ideal é ser ligado direto na tomada, né? E, claro, fazer também a manutenção ali sua parte elétrica também residencial, para evitar principalmente, então, esse mau contato e essa não chegada correta de tensão, né, e corrente no seu aparelho. Considerar também a queda de tensão máxima de 10% na entrada do plugue do aparelho, então, principalmente na questão de distância, né? Então, geralmente, essa queda de tensão ela é ruim, né? Ela pode prejudicar o seu sistema, ou o compressor não trabalha direito, ou ele vai trabalhar também já não de uma forma não muito boa, pode danificar. Atentar também para a incompatibilidade de frequência, geralmente, né? Por exemplo, no Paraguai, por mais que a gente compartilhe ali a hidrelétrica, mas a geração no Paraguai é 50 Hz, que segue padrão europeu, que a gente é 60 Hz, né? Por exemplo, orientar o cliente também, ou até o próprio fabricante também, no seu manual pode indicar também, falar sobre o risco, né, de utilizar os objetos pontiagudos, né, para remover gelo do congelador e da placa fria, que a gente sabe que dentro da placa ali está circulando, né, tem um circuito ali que circula o fluido, né, e vai ter esse risco, né, de furar a tubulação e então perder o fluido refrigerante. Com relação à segurança, né, pessoal, principalmente providenciar a interligação, né, do aterramento, né, do fio terra, quando estiver disponível no plugue de alimentação, a fim de minimizar o risco do choque elétrico, né? Checar aí a efetividade ali do aterramento, né, do fio terra, o famoso lá ele, né? Evitar a instalação do aparelho em locais de pisos constantemente úmidos, né, a fim de minimizar o risco de choque elétrico e orientar o cliente, o usuário, né, quanto à proibição de limpeza do aparelho com mangueiras e baldes d'água, né? Então, né, geralmente o pessoal ali joga o balde de água, né? Não pode esquecer que a gente está lidando com um aparelho elétrico, né? E outra coisa, pessoal, algumas geladeiras, essas novas nem tanto, mas umas mais antigas, ela tem uma bandejinha parecida com essa de ar-condicionado de condensado. Então, verificar ali também o acúmulo de água nesse condensado, fazer a retirada e fazer a limpeza, que ali geralmente, como acumula bastante água, essa água pode derramar, né, transborda aí para a parte elétrica e outro problema também é foco de mosquito, né, foto de mosquito da dengue, né? Então, tomar esse cuidado. Na minha casa tinha uma geladeira dessa antiga que tinha essa bandeja, então era quando, às vezes, que eu ia baixar para pegar alguma coisa, ou botou por baixo, eu olhava essa bandeja e lembrava dela. As outras vezes esqueci. Aí eu falo as geladeiras mais antigas, essas mais novas, acho que não, acho que nem tem mais essa bandejinha de condensado. Bom, dos componentes do ciclo, né, pessoal? Então na geladeira a gente então tem os três tipos de evaporador, né? Esse aqui que é o tubular, né? Então ele utiliza então o trocador dessa forma, então a própria prateleira, né? Já é uma espécie de trocador de calor. Geralmente são imersos em um meio fluido, como água ou ar, se contando o perímetro de algum tipo de reservatório. Então, de certa forma, aqui ele já funciona também como uma prateleira. Tela do tipo placa, né? Do tipo placa aqui, né? Então, vamos dizer assim, o trilho, o caminho está impresso dentro dessas placas aqui, né? Então, ele também dessa forma, né?
Então são duas placas, né, duas chapas soldadas, né, cujo esse relevo forma os tubos, né? Então esses relevos ali é muito parecido com a placa impressa, né? Então semelhante com a placa impressa eletrônica, onde tem aquela parte de cobre ali exposta, é justamente o caminho por onde passa a corrente. Aqui é por onde passa o fluido, né? E esse outro aqui, pessoal, é o tipo aletado, né? Vai ter uma série de chapas bem finas que são instaladas perpendicularmente e aumenta significativamente a área de contato com o fluido. Então ele pode trabalhar por convecção natural ou forçada. Então nesse caso ele não vira prateleira, ele fica, por exemplo, ali por fora onde vai gerar o frio, né? Ou vai ter um ventilador que vai induzir. Geralmente é as câmaras frias que vai utilizar esse tipo de evaporador, né? Bom, os congeladores convencionais, pessoal, eles vão utilizar então os evaporadores do tipo placa, também conhecido ali como roll bond. E em todos os evaporadores vai ocorrer a formação de gelo, né? Ou seja, claro, porque os evaporadores eles sempre vão trabalhar numa temperatura geralmente abaixo de zero. Então eles vão tender a formar gelo, né? Então vai ser uma tendência ali de solidificar a água que está circundando ali, né? Que tiver ali dentro do ambiente. Então isso aqui gera gelo, né? Então uma forma de remover é naturalmente, que no caso, quando não tem ali as tecnologias de degelo, aí, o jeito convencional é desligar o aparelho, deixar ele então, vamos dizer, gelo derreter e fazer a limpeza, remover a água, né, e fazer a limpeza ali. Caso tenha a tecnologia, seja de degelo automático ou frost free, né, aí já não vai ter essa formação de gelo. A gente sabe que essa formação de gelo é prejudicial. Esse gelo aqui ele acaba atuando como um próprio isolante. Esse isolante não permite então que o fluido troque calor com o alimento que eu quero resfriar ali. Então ele vai aumentar o trabalho do compressor, vai ficar mais difícil, ele vai gastar mais energia. Bom, e o Frosfree, né, pessoal, o que que ele vai fazer? Ele vai usar uma corrente de ar induzida, então ele vai utilizar um ventilador que vai forçar então a circulação do ar ali, para diminuir o efeito do acúmulo de gelo, né? Pode ser dessa forma e também utilizando uma resistência elétrica para para efetuar o degelo, né? Também pode ser essa forma, ou uma outra forma também é o gás quente. O gás quente é o que que é? Ele pega um pouco então, por exemplo, quando vai comprimir, né? Comprime ali com uma certa temperatura, pressão e temperatura, então uma temperatura mais alta. Então manda um sinal, né? Ó, eu preciso degelar. Aí manda um sinal. Quando sai do compressor, eu tenho uma válvula que pega uma parte desse fluxo de fluido refrigerante, ele desvia por onde vai passar ali, ó. Ele desvia e esse gás quente então começa a derreter. Então ele vai passar até o momento que fala assim, opa, derreteu, não preciso mais do degelo. Aí ele desliga a válvula e ele retorna vai lá para o condensador, né? Então tem que ter esse controle bem feito, porque senão, pessoal, se a válvula não funciona ou se o controle é inadequado, ele vai ficar mandando gás quente aqui, vai derreter tudo, aí vai ficar só esquentando, aí você vai gastar mais energia. Então tem que ser um fluxo, né, uma quantidade de massa necessária de fluido quente para poder só degelou, para degelar. Degelou, opa, beleza. Retorna, fecha a válvula, então aquilo que está comprimindo o compressor não passa, não volta, e o que já passou ali, ele retorna e toma seu caminho, né? A mesma coisa, por exemplo, na de resistência, né? Na resistência também é da mesma forma, né? Então a resistência, assim, a resistência está ali, acumulou o gelo, né? Então o sensor me mostra, ó, tem um tanto de gelo ali, aciona para mim, aí ele aciona a resistência vai começar a esquentar ali, né? Esquenta para poder derreter. Derreteu, opa, manda um sinal, desliga aí a resistência. Então, continua a trabalhar. Então, ele vai fazendo esse sinal. Então, tudo isso é feito por controle, né, pessoal. Por isso é graças, né, esse recurso de degelo, da tecnologia Frost Free, é graças principalmente à automação, à parte da eletrônica, né?
que antes era tudo feito pelo DG, tinha que degelar, desligar, limpar, era um verdadeiro trabalho, né? Muito difícil, tem que você tira o alimento, tem que, né? Aí tem que fazer com uma certa velocidade para você não perder o alimento que está fora da geladeira, né? Aí é todo um trabalho, né? Gera água, gelos, tem que jogar isso fora, né? Muito trabalhoso, é bem trabalhoso mesmo. Já o compressor, né, pessoal, ele é o coração do processo, né? Então é onde ele vai fazer o fluido circular, né? Onde ele pega ele de baixa pressão, joga para alta, troca o calor, ele vai fazer todo o ciclo ali funcionar, né? É, esse aqui, pessoal, é o sistema mais comum que a gente tem, que é o alternativo. Ele utiliza um pistão, parece um pistão mesmo de moto ou de carro, né? Então, só que ao invés aqui de ele comprimir e gerar uma combustão, né, com a faísca, a combinação gasolina, por exemplo, gasolina e ar, e faísca da combustão, aqui não, aqui só vai comprimir. Ele só vai admitir aqui o fluido a baixa pressão, aqui ele comprime a um certo volume e pressão e temperatura, né? Então ele vai diminuir o volume, aumentar a pressão e a temperatura. Aí ele joga para cá, né? Então tem uma válvula de baixa e a válvula de alta, ou válvula de admissão ou válvula de descarga. Então esse movimento, né? É como se fosse os tempos de um motor, né? Só que aqui ele admite, comprime, joga para fora, admite, comprime, joga para fora e assim por diante. Vai fazendo isso, né? Então aí é justamente, pessoal, o movimento. Ó. Então são os quatro, né? São o funcionamento é dessa forma. Então a gente inicia com o ponto morto superior, né? Aí ele é o início do processo. Então vamos considerar que o início do processo, como nós X tem um fluido, então ele vai começar então a descer até o ponto morto inferior, né? Então, ele inicia o movimento no sentido anti-horário, puxando o pistão para baixo. Então ele vai puxar o pistão para baixo. Nesse momento, quando eu puxo meu pistão para baixo, eu estou induzindo um vácuo, ou seja, uma pressão negativa. Com isso, então, eu forço a minha válvula de admissão a abrir, então eu forço ela a abrir, e esse vácuo também induz a entrada de fluido refrigerante. Induzir, beleza, vai entrar fluido agora na minha câmara de compressão. Então, ele vai enchendo o cilindro até o pistão atingir o ponto mais baixo, que é o ponto morto inferior. Continuando em movimento, ele vai agora começar a subir. Aí ele vai subir, agora ele vai fechar aqui a válvula de admissão, a válvula de baixa pressão que a gente também chama, né? E vai começar então a diminuir o volume e aumentar a pressão. Esse aumento da pressão vai ser um aumento tal, né? Vai comprimir até um valor, claro, é um valor limite que é programado também, porque se aumentar demasiadamente, pode danificar a câmara aqui, né, e danificar também o meu compressor. Só lembrar, pessoal, que eu falo do compressor hermético, né, o menorzinho que a gente tem, o pistão é bem pequenininho. Então também não pode aumentar de forma muito grande essa pressão. Então ela vai aumentar num nível tal que naquele momento que atingir o limite, ele vai abrir então a válvula de alta pressão, que ela abre, fazendo com que então o fluido a alta temperatura e pressão continue seu caminho agora para a linha de alta pressão. Então aqui é o limite, né? Onde ele sai da linha de baixa pressão ou linha de sucção e vai para a linha de descarga. Por isso que tem esse nome, linha de sucção. Então tá vindo o evaporador succionando e depois ele faz a descarga. Por isso que chama de linha de sucção e descarga. Então ele expulsa todo o fluido refrigerante, terminando o processo de compressão. Bom, e que a gente também não pode esquecer que ali, pessoal, não tem só o meu fluido refrigerante. Como ali é um componente móvel, são componentes mecânicos em atrito, ali também vai ter fluido, vai ter lubrificante, vai ter o óleo lubrificante que está sendo ali fazendo parte do processo, né? Então ele vai formar uma película ali que vai justamente proteger contra o desgaste mecânico. Só que vai ter um momento ali que vai dar uma misturada. Só que essa mistura, ela não pode reagir, não pode ter uma reação entre o fluido refrigerante e o óleo. Ele pode misturar, mas não reagir.
Aí no momento que depois ele passa ali, o que que vai acontecer? Eu posso ter uma estação de separação do fluido refrigerante que está ali a um vapor de alta pressão e temperatura com o óleo. Como o óleo, pessoal, ele é mais pesado, né? Ou seja, de certa forma ele é mais pesado, mais denso, eu posso fazer um método de separação que o que é mais leve, menos denso, que é o vapor, sai, continua, então ele sobe e o óleo, por gravidade de diferente densidade, ele desce. Então, de certa forma, eu consigo separar. Vai ter um pouquinho de óleo ali, vamos dizer ali um resquício mínimo de óleo que pode ir, pode ter um caso ali, um ppm que é tolerável, vai depender do fabricante, né? Que não pode ter demasia o óleo demais, porque se o óleo for muito ali, no momento que ele for trocar o calor ali, ele vai formar uma espécie de uma outra película, uma outra camada que na hora de trocar o óleo vai dificultar a troca ali do fluido com o meio. Aí ele vai atuar como uma espécie de isolante. Isso vai diminuir então a eficiência de troca térmica do condensador, vai diminuir então também a eficiência do meu sistema. Então é uma tolerância. Se vier um tanto de óleo a mais, é ruim. E outra coisa também, outro ponto a se observar é muito óleo também que sai fora, o que vai acontecer? Eu não vou ter lubrificação adequada no compressor. Aí vai desgastar e meu compressor vai ter sua vida útil drasticamente reduzida. E qual que é os problemas também, pessoal, que a gente tem que pensar é caso o meu fluido refrigerante, se ele estiver no estado líquido, né? Porque não pode, em hipótese nenhuma, ele comprimir, mas se ele voltar para o compressor, pode ter um problema. E essa certa mistura de fluido de refrigerante com o óleo a gente chama de miscibilidade. Então, por exemplo, o óleo tende a absorver os vapores do fluido quando esses são miscíveis, né? Por exemplo, quando eles vão reagir. Então, essa quantidade vai depender do grau de miscibilidade do refrigerante, então, ou seja, a capacidade dele se misturar, a pressão de vapor do refrigerante e da temperatura do óleo lubrificante. Então, tem que pensar nesses três fatores aí. Então tem um problema, pessoal, na partida dos compressores que associa o grau de miscibilidade, pressão e temperatura do fluido. Então, esses avisos aqui é importante, pessoal. Então, por exemplo, instantes antes da partida do compressor, ou seja, você está iniciando o processo ali, está ligando a primeira vez. Então, antes da partida do compressor, a pressão do vapor encontra-se num valor alto, pois ela está equalizada, ou seja, ele está igual à da condensação. Então, uma vez que não existe qualquer tipo de bloqueio no aparelho como refrigerador. Então, nessa condição, a quantidade de fluido refrigerante diluído no óleo é grande. E quando ocorre a partida, a pressão tende a cair em questão de segundos, né? Isso é normal, enquanto é uma partida, isso é normal, devido à sucção do pistão e o cilindro se aproximando do valor de trabalho normal, porque até ele atingir o chamado regime permanente, né? Então a gente tem ali um regime transiente, vai ter essa transferência até ele normalizar a pressão. Porém, não há tempo suficiente para que os dois se separem, ou seja, não tem esse momento ainda que o óleo com o fluido se separa. Então pode ter uma formação de espuma. Essa espuma também é ruim na câmara de compressão, né? Então gera ali espuma, isso é ruim. Então são uns cuidados, pessoal, que a gente tem que ter, por exemplo, na hora é, de fazer essa partida. O ideal, né, pessoal, é evitar ao máximo de ficar dando partidas no compressor ali de forma, vamos dizer assim, ele desligado por um longo período e ele ter essa partida. Não é muito bom, não é ruim. Por isso que, por exemplo, lugares com bastantes quedas de energia, geralmente dá um problema, né? Tipo, se for quedas constantes, compromete muito o funcionamento do compressor. O compressor vai gerando esse problema, ainda mais fica por um tempo desse jeito. Vai, para, depois acaba a energia, ele volta a funcionar, né? Então ele sempre vai tendo esse problema. Bom, e outra coisa também, pessoal, é o que faz com que o fluido refrigerante retorne ao compressor na forma ali que não gasosa, né? É a quantidade excessiva de fluido refrigerante, né? Então, por exemplo, tem aquela, né? Tem geralmente, hoje isso já está meio caindo por terra, né? Já está meio que, já é uma inverdade,
de pensar assim, eu vou, né, a carga de tantos quilos de fluido refrigerante, bom, 2,5 kg, por exemplo, vou colocar 500 gramas a mais, vou colocar 3 quilos e o meu sistema vai ficar mais eficiente. Pelo contrário, talvez você está aumentando a carga, essa carga você está aumentando com que o meu compressor trabalhe com pressão maior e você está aumentando a possibilidade de ter líquido na sucção do compressor. Então você vai estar dando algum problema. Principalmente na reoperação, no chamado retrofit, né? Quando a gente faz uma readequação com um novo fluido. A gente já vai colocar um algo a mais. Não, primeira coisa, a gente não pode colocar rigorosamente a mesma quantidade, por exemplo, de um R12 ou um R22 para um R410. Tem que ver essa compatibilidade. Talvez tenha que pôr ali um pouco menos de 410, né? Então pensar bem ali, né? Tem que fazer só alguns testes ali e nunca colocar o igual, né? O a mais, para evitar justamente esse problema. Outro problema também, pessoal, variações na carga térmica. Então, por exemplo, sistemas que não foram projetados adequadamente ou não foram suficientemente testados. Então, você, por exemplo, vai calcular a carga térmica, você não fez todas as considerações necessárias e talvez subdimensionou. Talvez é um calor ali que você não calculou e que no final ali tem a mais e o seu compressor então que você selecionou não é suficiente. Então, pode ter chance também de ter retorno de líquido nesse caso. E também devido ao transporte inadequado dos aparelhos, na horizontal até de ponta cabeça. Então, quem já viu, principalmente aí nos splits, né, seja ali no high wall, no high wall no piso teto, ou até mesmo no congelador, eles falam, tem a setinha para cima, então esse lado para cima, tem que sempre manter. E até o próprio fabricante fala, não virar o compressor, em qualquer angulação que for, de ponta cabeça, muito menos. Então, coloque ele sempre na posição vertical, né? Então, como eu falei, né, o compressor, pessoal, ele trabalha com o fluido em estado gasoso, né? Até porque é mais fácil descomprimir. Como ele está no estado de gás, ele é um gás compressivo, você consegue manipular. Ele é mais leve, eu consigo manipular ele, né? Colocar uma pressão maior, sem comprometer as partes mecânicas, sem fazer com que eu tenha que trabalhar numa pressão mais alta. E também eu tenho que falar que o líquido ele é incompressível. Por isso, não posso trabalhar com fluido no estado líquido no compressor, né? Isso danifica as válvulas, tanto de baixo e de alto, e até a biela, né? Porque gera aquele chamado calço hidráulico, né? Porque na câmara de combustão eu trabalho com vapor, né? Com gás, eu não consigo trabalhar em câmara de combustão ou câmara de compressão com fluido, com líquido. De todos os compressores que a gente tem, pessoal, todos eles não trabalham com fluido no estado líquido. O único que consegue, que ainda é para maior porte, é o compressor de parafuso. Ele é o único, ele é um que realmente tolera ali o fluido no estado líquido, né? E além disso, pessoal, o fluido refrigerante ao compressor e também causa diluição excessiva do óleo lubrificante. Então, é uma coisa, né? Vai se misturar, os dois estão em estado líquido, então vai ter uma mistura ali. Claro, sem reação, mas dilui. E além disso, com os dois líquidos, gera também a formação de espuma, que é por causa da vaporização do fluido refrigerante dentro do cárter, que vai ter então uma quantidade elevada sendo arrastada para a linha de descarga, ou seja, essa espuma, de certa forma, vai ser arrastada lá para o, né, porque a espuma em tese é mais leve, então ela vai junto. Então vamos dizer assim, ela consegue burlar, mesmo se tiver um sistema de separação, ela consegue burlar e arrasta junto para a descarga. Passa para o condensador, passa para a expansão, passa para o evaporador e prejudica todo o meu sistema, né? Então, pessoal, eu tenho alguns meios para eu conseguir, então, minimizar os problemas nos compressores e refrigeradores para aquecer o óleo lubrificante e proporcionar então a evaporação do fluido. Então posso utilizar o calor do próprio fluido refrigerante no condensador, né, por meio de uma derivação. Então posso utilizar aquele calor, né, posso utilizar aquele calor para ajudar, por exemplo, o meu fluido estar no estado gasoso. Então posso utilizar o próprio calor do próprio fluido gerado ali antes do condensador para é, aquecer o óleo lubrificante, né, e proporcionar a evaporação do fluido, para justamente ele não ficar no estado líquido. Ou senão posso utilizar também, pessoal, resistência de aquecimento instalada, né, em volta do cárter do compressor.
Então, tudo isso para evitar o meu líquido na câmara de compressão. E é com o objetivo claro de aumentar a vida útil do meu compressor. Atendendo isso, pessoal, a gente tem compressor aí por longos anos, né? Eu acho que eu tenho os dos meus avós, por exemplo, lá, a geladeirinha deles lá durou uns bons 25 anos. É, durou uma geladeirinha que comprou, acho assim, eu lembro, segundo meu avô disse, comprou ali no final da década de acho que foi 80 e poucos e foi trocar lá para 2003, 2004. Uns bons 20 anos aí, com o aparelhinho funcionando a contento. Agora, pessoal, falando dos aparelhos de ar-condicionado, né? O aparelho de ar-condicionado, né? Agora não é para resfriar nem conservar um alimento, nem congelar um alimento. Aqui agora é para climatizar um ambiente, né? Para climatizar um ambiente tem pessoas para atingir o chamado conforto térmico, né? Onde não é quente nem frio demais e também é um certo nível de umidade, né? Que a gente sabe também que o controle de umidade também é essencial para essa questão do conforto térmico. E tanto o condensador quanto o evaporador vão utilizar a convecção forçada também como em modelos aletados. Bom, e um dos problemas que a gente tem no ar residencial, pessoal, é a distribuição de ar, né, que ela torna mais eficiente se o aparelho for instalado em posição inadequada. Então, é seguir aquilo que o fabricante recomenda. Então, por exemplo, a exceção do piso-teto, que você pode instalar tanto ele no teto quanto no piso, os demais, o ideal é você colocar acima de uma determinada altura do pé direito. Por quê? Por questão, pessoal, natural de convecção, porque o ar quente ele é menos denso, então ele tende a subir. Aquele ar que é refrigerado, ele tende então a descer. Então, com isso, você provoca uma circulação natural, né, onde você então tende a forçar menos seu ar condicionado. Se você instalar ele no chão, próximo do chão, você vai ter que fazer o seu ventilador trabalhar mais para jogar esse ar quente, para principalmente jogar o ar para fazer essa circulação, que é mais difícil, né? Você vai gastar mais energia. Então, joga mais. Geralmente, que a gente vê, por exemplo, o ar-condicionado de janela, o pessoal colocando mais no chão. Não é o ideal, você tem que colocar ele mais em cima, mais próximo do teto. Então, por exemplo, o ar-condicionado de janela, né? O ar-condicionado de janela é um aparelho mais antigo que a gente tem, né? Alguns hotéis aí, motéis a gente vê ainda, né? Que são aparelhos que ainda funcionam bem. É, todas as duas unidades, né? A condensadora e a evaporadora estão em um aparelho só. E o compressor está mais ou menos ali, também no meio, né? A desvantagem dele ali, pessoal, que ele vai exigir, perdão, a quebra da parede, né? Então, para instalar o ar-condicionado de janela, eu vou precisar quebrar a parede. E o outro problema que ele tem, pessoal, ele é ruidoso, né? Visto que a unidade condensadora e o compressor tá tudo junto e a parede, ele recebe aquela vibração do compressor, passa para a parede e o próprio ruído também. Então não é do ponto de vista confortável, né? Mais confortável. Aí nos anos 90 começaram então a ter os aparelhos chamados splits, né? Split do inglês é divisão. Então dividiu a unidade interna, o evaporador, do condensador com o compressor, que fica do lado externo, do lado de fora, já que o compressor e o condensador precisa trocar o calor para fora, colocar na unidade externa. E o evaporador que vai refrigerar o ambiente, climatizar o ambiente, fica do lado de dentro. Então a ligação é feita por tubulações, né, as tubulações de cobre. E no caso aqui, né, a vantagem então o ruído eu isolo, jogo para fora. E outra vantagem também com relação à quebra de parede. Então, a quebra de parede aqui, por exemplo, ela é mínima, ela é só para passar a fiação, para fazer a interligação entre evaporador e condensador e a tubulação. E só, né? Não precisa fazer mais nenhum tipo de quebra ali. E só as furações de parede. A furação é coisa mínima, pessoal, onde eu vou fazer, por exemplo, colocar o suporte para instalar corretamente ali o meu split, né?
Então, desses splits aí, pessoal, a gente então tem o high wall, né? O high wall, ele é na parte alta mesmo da parede. Ele vai ter uma capacidade entre 9.000 a 30.000 BTUs, bem que é dificilmente ouvir um acima de 12.000, né? Mas tem. E ele é justamente, pessoal, instalado na parte de cima, nessa parte que eu falei da parte de circulação de ar. Então, como é que é? A insuflação do ar, a captação do ar quente é feita aqui em cima, justamente pela questão do ar quente ser menos denso. Então, ele sobe, tende a subir. Então, eu capto o ar quente por cima, e aqui vai ter a aleta que vai trocar o calor, né, no evaporador, onde ele troca o calor e passa aqui, então, um ventilador. Nesse ventilador gera esse vácuo. Então, ele pega o ar quente, refrigera aqui, né? Então ele climatiza o ar, deixa o ar frio, joga o ar para baixo. Aí o ar quente por tabela, né? Por consequência, ele sobe. Então ele vai sempre fazendo esse ciclo. Então aqui, pessoal, tem que ter algumas observações. Então o fabricante ele vai determinar, por exemplo, as posições com relação à parede lateral, principalmente ao teto. Aqui é mínimo de 15 centímetros em relação ao teto e geralmente o mínimo aqui é 2,30 m de altura, né? Também para não ficar muito baixo. Então tem que ter um certo nivelamento para poder fazer essa melhor circulação e o melhor aproveitamento do aparelho, né? Do ventilador ali. O outro aparelho split também, pessoal, é o piso-teto. O piso-teto, ele tem duas formas de instalação. Você pode instalar ele no piso ou no teto. E a captação geralmente é por essa grelha inferior aqui, ó. Então o ventilador aqui gera o vácuo que pega esse ar aqui e ele tem potência suficiente para jogar o ar. Então tanto faz ele estar no teto quanto no piso. Só que aqui no piso ele vai gastar um pouquinho mais, né? E ele vai ter capacidade entre 18 e 60.000 BTUs, vai ter uma capacidade um pouco maior, tá vendo? Então ele capta por baixo e joga por cima. Então ele tem potência para jogar o ar e fazer esse ar circular então ali, né? Então por isso que ele pode ser instalado no piso, né? Pode. Bom, é, e também, pessoal, para diminuir o problema também, geralmente aí condensado, aí que eles fizeram como solução? Instalação de bandeja de aço inoxidável abaixo do aparelho e utilização de bomba de drenagem de condensado, né? Então, outro aparelho que a gente tem, pessoal, split também é o dutado, né? O cassete, ele pode ter de quatro ou de uma e quatro vias, né? Ele pode ser por um duto flexível, né? Pode ser por duto, pode ser por um sistema dutado, né? Ele vai ter capacidade entre 18 e 60.000. E a diferencial dele, então, para os demais, os outros são unidirecional, ele tem só uma forma de direcionar. Esse aqui não, esse aqui ele tem quatro pontes de geração do ar, né? Então, são quatro vias aqui para jogar o ar, né? Então, ele espalha melhor e tem um conforto maior. Então ele pode utilizar, né, então esteticamente fica mais bonito, que ele fica colocado no teto, né? E ele pode utilizar dutos também, os difusores, né? No caso da boca de retorno, né? Bom, os condensadores dos splits, pessoal, eles podem ter então essa forma de, vamos dizer assim, na horizontal, ventilador, ou na vertical, né? E observação, né? Toda vez que a gente vai instalar, principalmente um condensador, na questão, por exemplo, de bloqueio. Então, evitar ao máximo. Então, aqui, dependendo da distância, pode ser que não seja ideal, por exemplo, ter essa planta aqui, ó. Que tem que deixar livre, pessoal, porque o condensador é onde eu vou expulsar o calor. Então, eu preciso de lugar para jogar esse calor para fora. Se eu tiver bloqueios ali, anteparos, fica mais difícil. Esse ar quente que eu queria jogar, ele fica circulando e voltando para dentro ali. Então, eu não consigo expulsar esse calor ali, eu não consigo trocar o calor, né, para justamente condensar o fluido. Dificulta. Essa dificuldade faz com que meu compressor trabalhe mais, eu gaste mais energia. Aí, dependendo da restrição lateral, eu posso utilizar uma condensadora vertical. Então, o ventilador ele fica apontado para cima. Então, ele troca calor e joga para cima, melhora.
Aí também da mesma forma, só que agora aqui na parte de cima eu não posso ter nenhum tipo de anteparo ali ou um bloqueio físico, para evitar justamente esse, para evitar então ali que o meu ar não seja jogado para fora, ali, o ar quente, né? Então consiga trocar ali o calor de forma eficiente. Bom, e claro, né, pessoal, essas duas unidades agora, por estarem separadas, elas vão estar interligadas pela tubulação, que vai fazer então o transporte do fluido refrigerante, né? Seja do evaporador para o condensador e do condensador para o evaporador, né? E isso, claro, é feito pelo compressor e as tubulações, né? Então agora eu vou ter a tubulação da linha de líquido, né? Então a área que é líquido, então por exemplo, do que sai do condensador e chega até o evaporador é a linha de líquido. A que sai do evaporador, né? Você chega no compressor e até antes do condensador é a linha de sucção e os cabos de alimentação elétrica. Ou também a gente fala linha de sucção ou linha de descarga, que também é a mesma coisa. E essas interligações é conforme o manual do fabricante, né? Então, por exemplo, utilizar a tubulação com a espessura recomendada, geralmente já vem padronizado, né? Então, quando você já compra ali já vem ou ele já indica. Utilizar o isolamento conforme recomendação, né? Então, vai instalar a condensadora, verificar ali se está resistente a intempéries, né? Como sol e chuva. Também tem recomendações especiais quando se instala em ambientes com praia, né? Principalmente com incidência de maresia. Também a distância máxima entre as unidades, tanto na vertical quanto na horizontal, né? Então evitar as angulações, sempre reto, né? Aumentar a bitola de tubulação em função da distância, isso o próprio fabricante determina, né? Então, se, por exemplo, você vai adicionar tantos metros também, adicionar tantos gramas de fluido refrigerante, o fabricante vai indicar isso. Outra coisa também que tem que se levar em consideração, pessoal, é o nível, né? Então, o nível entre evaporadora e condensadora. E, normalmente, o evaporador está no nível maior que a condensadora. Mas, se for o caso da condensadora estar num nível maior do que o evaporador, aí eu tenho que utilizar aquele sifão. O sifão é para fazer justamente a suavização de queda do fluido refrigerante, para ele não ir de uma vez ali. Então, esse sifão é a cada tantos metros, tem que fazer um sifão ali com a curvatura correta. O fabricante determina também como fazer esse sifão, né? Aí a gente tem, pessoal, a tubulação. Bom, e o meu tubulação, né, pessoal, tem que estar também devidamente, né, isolada, né? Então, utilizar ali o isolante para evitar que o frio ali, o calor seja, né, infiltre ali ou que escape, né, para poder manter o meu sistema, vamos dizer assim, o mais fechado possível, né, o mais hermético possível. Bom, e o split, né, pessoal, ele é para instalação com baixa carga térmica, então geralmente é para aplicações residenciais ou comerciais pequenas, né? E quando a carga térmica já é alta, eu tenho que verificar a viabilidade, né? Então, talvez, né, um split ali, colocar vários aparelhos, fique inviável. Talvez eu tenho que fazer um projeto, utilizar um sistema maior, né, de maior porte, mais robusto. Talvez a necessidade de fazer um projeto, né? Aí tem que fazer isso, questão também de manutenção, consumo de energia, vida útil, aí é quando eu pego esses fatores, principalmente os fatores mais econômicos, e vou colocar na balança ali, qual que é melhor? Colocar, sei lá, uns 5 aparelhos ali split, seja ele piso teto, cassete 4 vias, high wall, ou fazer um sistema centralizado ali. Vai ficar mais caro? Bom, os dutos, um sisteminha ali, um chiller de pequeno porte ali, né? Eu esqueci o nome lá, um self-contained, né? O que é o autossuficiente. Então, aí são ali as variáveis que eu tenho que levar em consideração. Ok, pessoal. Então era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Não, professor. Não, Certinho aí, professor, tá Não, tranquilo. tranquilo? Bom, pessoal, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, é só me falar. E vamos cobrar o Emerson aí um pedacinho do bolo lá, hein, pessoal?
É, Vamos lá. vamos lá, pessoal. Uma boa noite aí a todos. Fiquem então com Deus aí e até a próxima aí, pessoal. Tchau, tchau aí. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau. Valeu, valeu, valeu. Falou, falou.